Eu sou o pastor Gustavo Carvalho. Fique agora com mais uma audiomensagem do nosso culto. Seja edificado, que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Irmãos, hoje é o terceiro dia do nosso projeto de vida e nós temos uma mensagem poderosa para você nessa noite. Amém? O Deus que acrescenta. Amém, igreja? E eu quero ministrar esta palavra para você nesta hora. Por quê? Porque tem algumas coisas que nós ainda vamos fazer, então temos que agora ganhar tempo para ministrar uma palavra ungida e abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos então à palavra do Senhor. Eu quero ministrar na sua vida com o tema O Deus que acrescenta. Isaías capítulo de número 38. Glória a Deus. Isaías capítulo de número 38. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías capítulo de número 38. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Amém, Igreja Viva? Vamos lá? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei. Olha isso, igreja, olha que poderoso. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas Deus viu. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Diga graças a Deus. Diga assim: o meu Deus é o Deus que acrescenta. Amém? Assenta no seu lugar então, em nome de Jesus. Escuta uma coisa que eu quero falar para você nessa noite. Eu disse para você no início do nosso projeto de vida, que o projeto de vida é uma construção. Nós podemos, irmãos, tentar fazer tudo de uma vez, porém, tudo de uma vez nós não vamos conseguir fazer. Você precisa seguir passos, você precisa seguir uma direção para que você tenha sucesso em tudo que você for fazer. Se você perceber, junto com o nosso projeto de vida, nós começamos a reforma da igreja. Amém? A reforma da igreja está pronta. Quem gostou da reforma da igreja? Amém. Então, nos primeiros cultos do projeto, estava tudo desorganizado. O chão, as paredes, mas agora já está tudo nos seus devidos lugares. Por quê, irmãos? Porque o projeto é uma construção. Nós fazemos, irmãos, aquilo que está dentro do planejamento. Não podemos antecipar etapas, não podemos queimar etapas, nós temos que seguir o plano. Hoje é o terceiro dia, e nós precisamos entender hoje que o nosso Deus é o Deus que acrescenta. Existem muitos testemunhos na Bíblia, e também no meio de nós, que se eu for chamar aqui para perguntar, o culto não acaba hoje. De tanto que Deus já fez, o tanto que Deus já acrescentou na vida de alguém. E eu quero profetizar na tua vida: Deus ainda vai fazer muito mais
em nome de Jesus. Porque Deus é o Deus que acrescenta. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Escuta uma coisa, o meu Deus é o Deus que acrescenta. Quando eu preciso de paz, porque estou vivendo um momento de tribulação, estou vivendo um momento de aflição, o meu Deus, Ele acrescenta a paz sobre a minha vida. Jesus, Ele disse isso no Evangelho de Mateus, de João, capítulo de número 14. Eu sou a tua paz, eu te dou a minha paz, não como o mundo a dá, mas eu te dou, eu deixo com você a minha paz. Então, na minha aflição, Deus acrescenta paz. E outra coisa, irmãos, quando eu estou em perigo e preciso de um livramento, e preciso da ajuda de Deus, e preciso ser fortalecido pelo Senhor, protegido pelo Senhor, Deus, Ele me ajuda. Deus, Ele me acrescenta o seu auxílio, a sua proteção, conforme está escrito no Salmo 18 e também no Salmo 91. Agora, e quando eu estou cansado, fadigado, e preciso ser renovado, e preciso ser fortalecido, o Senhor, Ele me acrescenta força. O Senhor me acrescenta renovação. O Senhor, Ele me fortalece. Isaías, capítulo de número 40. Ou seja, aquilo que eu preciso, Deus, Ele acrescenta na minha vida. Há um episódio na Bíblia que conta a história de Moisés. Quando Deus faz contato com Moisés, que Deus dá uma missão para ele, e que Deus diz assim: Moisés, você vai lá no Egito, porque eu ouvi a oração do meu povo, e agora eles daquela escravidão, eu quero acrescentar para eles liberdade, eu quero dar a eles vida, eu quero dar a eles realizações, eu quero dar a eles a condição de plantar, colher e desfrutar. Ah, Senhor, mas quando eu chegar lá, eles vão me perguntar o seu nome. E Deus disse para eles: Moisés, diga para eles, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que acrescenta na necessidade. Eu sou aquele que supre quando está faltando. Eu sou aquele que soma, eu sou aquele que multiplica, porque eu sou o Deus que acrescenta, Moisés. Então Moisés se encheu de fé e foi, amém? Porque ele viu que Deus estava do seu lado. Irmão e irmã, olha só, o texto que nós lemos aqui, este tema, o Deus que acrescenta, ele é muito sugestivo. Porque já falar de Deus é maravilhoso, agora falar de Deus, que Ele é o Deus que nos acrescenta, irmãos, isto é tremendo, tremendo. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Olha só, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Esse é o nosso Deus, um Deus que cuida de nós. Quando nós entregamos para Deus a nossa fé, quando nós demonstramos para Deus que nós estamos acreditando, Deus, Ele nos acrescenta aquilo que nós não temos. Quantas pessoas, irmãos, entraram pelas portas da igreja, fracassado, quebrado, arruinado, faltando, e hoje são novas criaturas. Hoje são pessoas transformadas, porque aquilo que estava faltando na vida dela, Deus acrescentou. Pessoas que precisavam de saúde, Deus acrescentou saúde. Pessoas que precisavam de perdão, e Deus acrescentou o perdão. Pessoas que precisavam de restauração, e Deus restaurou, Deus acrescentou na vida dessa pessoa, para que ela pudesse estar de pé hoje. Deus faz isso e muito mais. Deus faz isso e muito mais, igreja. Aleluia. Irmão, olha só. Este homem que nós lemos a passagem aqui, chamado Ezequias, para quem não sabe, ele era um dos reis da Bíblia, dos reis de Judá. Este homem, ele era descendente do rei Davi. Para que você entenda, Deus já estava cumprindo na vida de Davi
acrescentando um descendente dele ao trono. Porque Deus disse assim: Davi não vai faltar descendente para que se assente no trono de Israel. Não vai te faltar. Então Ezequias, este homem era rei. Interessante que quando ele começou a reinar, ele supriu ao reino o que o reino estava faltando. Ele acrescentou para o reino, para as pessoas, o que estava faltando. E talvez você vai me perguntar assim: pastor, o que estava faltando para o reino? Estava faltando fé. Então o rei, ele chega agora para o trono com um coração cheio de fé, com um coração cheio de vontade de mostrar para as pessoas que Deus é um Deus que acrescenta, e ele começa então a inovar na nação, levando para a nação projetos poderosos, inovadores, na área rural, na área de guerra armamentista. Ele construiu muralhas, ele fez aquedutos, ele preservou fontes de águas que até hoje, se você procurar na internet, você vai achar. Procura lá para você ver a fonte de águas, o túnel de Ezequias, e você vai ver que até hoje está preservado da mesma forma que era há 2.000 ou 3.000 anos atrás. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos de coração para Deus, Deus nos acrescenta honra, Ele nos abençoa, Ele abençoa o nosso projeto, Ele faz com que o nosso projeto possa ser expandido para alcançar também outras pessoas. Amém, igreja? Uma coisa interessante eu preciso falar para você nessa noite, que olha, quando Ezequias fazia tudo de bom, tudo correto, Deus estava lá presente. Porque Ezequias, ele poderia ter seguido o exemplo de outros reis que reinaram antes dele, mas que não fizeram coisas agradáveis ao Senhor. Fizeram o que era mal, mas Ezequias fez aquilo que agradava a Deus. E toda vez que um homem e uma mulher faz algo que agrada ao Senhor, Deus acrescenta na vida dele muito mais do que aquilo que ele ofereceu para Deus. Olha a história deste homem. Ele fez coisas boas e Deus ficou feliz. Aqui eu quero te dizer uma coisa: você nunca vai conseguir surpreender a Deus. Por melhor que seja a sua ação, por maior que seja o seu projeto, por maior que seja o seu investimento, por maior que seja a sua fé, você nunca vai conseguir surpreender a Deus. Você pode me deixar surpreso, amém? Eu posso surpreender você, mas nós nunca vamos conseguir surpreender ao nosso Deus. Mas isso não significa que nós não podemos fazer algo que alegre o coração do Senhor. Nós podemos fazer coisas, nós podemos ter ações tão positivas que vão agradar ao Senhor. Então, nós não podemos deixar de fazer. Mas eu queria era surpreender a Deus. Sabe por que nós não vamos conseguir surpreender a Deus? Porque eu estou aqui hoje e Deus já está me esperando lá no futuro. Aleluia. Eu estou sonhando hoje, mas Deus já está me esperando lá no dia da realização. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Outra coisa que eu quero falar com você é o seguinte: quando este homem recebe, então, a notícia do profeta Isaías, que ele iria morrer, esse homem entristeceu o seu coração. Sabe por quê, irmãos? É muito ruim, é muito triste quando um projeto, ele é abortado no meio, porque ou faltou verba, ou porque veio a doença, ou porque veio o desemprego, ou porque surgiu um problema na família, e aí teve que abandonar o projeto de lado, porque não pode dar continuidade. Isso é muito ruim, isso é muito triste. E a Bíblia diz que este homem chamado Ezequias, ele estava realizando muitas coisas.
Ele tinha muito serviço, ele estava fazendo muita coisa boa para o reino, para a nação. E ele adoeceu. O profeta diz para ele assim, ó, arruma a sua casa, coloca tudo em ordem, prepara tudo, porque você vai morrer por causa dessa doença. E o profeta liberou a palavra e foi embora. Mas Ezequias sabia de uma coisa. O que ele sabia? Ele sabia das suas ações. Ele sabia do que ele já tinha feito para Deus. Ele sabia do que ele já tinha construído diante de Deus. Então nós podemos dizer que Ezequias, ele construiu um saldo positivo diante de Deus. Ao ponto de que, se um dia ele viesse a necessitar algo de Deus, ele poderia dizer assim para o Senhor, como ele disse na oração: Senhor, lembra-te de mim. Lembra que eu fui fiel ao Senhor. Lembra que eu fiz coisas boas para o Senhor. Senhor, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Não aborta a minha vida no meio do caminho. Senhor. E aí ele orou, ele chorou, porque ele estava muito triste com aquela notícia. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus ouviu a oração. E Deus viu que ele se entristeceu e chorou. Está tudo no texto. Então, antes do profeta sair do palácio, antes do profeta ir embora, Deus mandou o profeta voltar com uma nova palavra. Por quê? Porque quando você tem projeto, alguém me ouve? Porque quando você tem um projeto, quando o seu coração está voltado para Deus, quando os teus pensamentos estão voltados para o Senhor, quando você é fiel com Deus, Deus ele te ouve, Deus ele te vê, e Deus também responde a sua oração, e Deus também muda a palavra, Deus também muda o decreto, Deus libera sim sobre a sua vida algo novo, Ele acrescentará aquilo que estiver faltando, para que você possa continuar realizando em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, o profeta foi e liberou a palavra. E ele disse assim, ó, Ezequias, assim diz o Senhor, Deus ouviu a sua oração. Deus viu você triste. Deus viu você chorando. E hoje, Ezequias, Deus acrescentará 15 anos a mais para você. Você não vai morrer. Se alegra. Se prepara. Você vai ser curado. Você vai ter 15 anos de vida. Você vai continuar fazendo. Você vai continuar realizando. Irmãos, é tão tremendo que até esse ponto ele não tinha filhos. E Deus disse para ele, você vai ter um filho. Você vai crescer. Você ainda vai realizar. Você ainda vai fazer muita coisa. Ou seja, irmão e irmã, não desista. Não desista. Talvez você chegou até aqui nessa noite. Talvez até hoje você já fez muita coisa na sua vida. Mas talvez você está triste porque alguns dos teus projetos teve que ser interrompidos. Quais motivos foram, eu não sei. Mas teve que parar. Mas hoje, irmãos e irmãs, nós temos uma fé que diz que o nosso Deus é o Deus que nos acrescenta. O que está faltando? Ezequias estava faltando para ele vida. Deus deu a ele 15 anos de vida. E o que está faltando para você? O que está faltando para você realizar o sonho? O que está faltando para você realizar o seu projeto? O que está faltando para você? Creia que o nosso Deus pode te dar. Creia que o nosso Deus pode fazer. Creia que o nosso Deus pode operar. Porque o nosso Deus é Deus, irmãos, que nos garante. Ele, irmãos, não vai chegar, ele já está presente. Ele não vai vir, ele já está aqui, aleluia. Ele está com você, ele vai te ajudar. Você que precisa crer. Pastor, eu li, as coisas não vão bem, as taxas, a economia. Pastor, o nosso dinheiro está desvalorizado. Mas escuta, você crê no dinheiro, você crê na economia, você crê na política, ou você crê no Deus vivo?
Eu creio no Deus vivo, aleluia. Eu creio no Deus vivo, aleluia. Eu creio no Deus que acrescenta. Eu creio no Deus da expansão. Eu creio no Deus do crescimento. Eu creio no Deus da multiplicação. Eu creio, meu irmão, no Deus que faz por mim, para que eu possa ter um testemunho, para dizer para as pessoas que o meu Deus faz e acontece. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Então, vamos concluir da seguinte maneira. Pelo que nós vemos e percebemos, Ezequias, ele construiu o seu projeto de vida diante do Senhor. Nós precisamos ter projetos, irmãos, para a nossa vida, não só pensando, escuta, no que é o financeiro, no que é o material. Tudo isso é bom. Se eu falar para você que não é hipocrisia. Porque todos nós sonhamos em ter a nossa casa. Todos nós sonhamos em ter um bom emprego, em ter um bom salário. Todos nós sonhamos em ter uma reserva financeira no banco, ter um bom carro. Todos nós sonhamos em poder tirar férias com a família, poder viajar com a família. Todos nós sonhamos. Mas nós precisamos projetar para a nossa família também. Nós precisamos projetar para a nossa vida sentimental. Nós precisamos projetar para a nossa saúde. E, sobretudo, nós precisamos projetar a nossa vida espiritual diante do Senhor. Por quê? Porque é através da nossa vida espiritual que nós conseguimos acumular um saldo positivo com Deus. Muitos têm cartão de crédito. E aí, à medida que você compra, você acumula pontos. E depois você pega os seus pontos e troca por viagem, ou por um brinde, ou por um prêmio lá que você deseja. Você troca. Porque você acumulou. E o seu acúmulo ali te gera benefícios. Porque você acreditou positivo, pagou em dia, comprou e não ficou devendo, não deu cano e deu tudo certo. Assim é com Deus, usando a analogia, viu, irmãos? Só em termos de comparação, assim também é com Deus. Porque tudo que você faz, Deus está vendo. Os olhos de Deus estão olhando para baixo e para cima, procurando pessoas de coração reto e íntegro na presença dEle. Toda ação que você faz vai ter uma ação positiva diante de Deus. Ou pode ser que tenha também uma ação negativa. Por quê? Porque você vai ver que tem pessoas que não fazem nada para alegrar o coração de Deus. E ainda assim ela consegue receber muito de Deus. A vida, por exemplo. O dom da vida é algo tremendo, é algo maravilhoso que Deus tem nos dado todos os dias. Mas você e eu temos a oportunidade de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém, igreja? Ezequias fez, e quando ele precisou, Deus o atendeu. Deus ouviu a oração dele. Ele disse, eu fiz para o Senhor e agora eu estou precisando, o Senhor vai fazer para mim? Deus disse, eu vou fazer para você. Eu vou acrescentar para você. Aleluia. Assim pode ser comigo, assim pode ser com você, também em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós também precisamos construir esse saldo positivo com Deus. Em todo o tempo que houver vida em nós, nós temos a oportunidade. Porque quando Jesus diz assim, ama a Deus, com toda a tua força, de todo o seu coração, do seu entendimento. E Jesus diz, ama também o teu próximo. Porque quando você faz para o teu próximo, você acumula saldo positivo com Deus. Então pense que ainda dá tempo. Se você ainda imagina-se dizendo, eu não fiz nada para Deus, hoje é tempo de começar. Porque se você começar hoje, Deus te acrescentará muito mais do que você tem feito para Ele, muito mais do que você faz para Ele, porque Deus é quem vai te surpreender. Você não entendeu, Deus vai te surpreender. Deus vai fazer muito mais do que você imagina, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus acrescentará para você.
Agora, olha só que interessante. Ezequias, da genealogia de Davi, mas tudo começou em Abraão. Tudo começou lá atrás, em Abraão. Lá no livro de Gênesis. Começou lá. Quando Deus chamou Abraão e fez para Abraão uma promessa. E disse para Abraão, disse, Abraão, de ti sairão nações, de ti sairão reis, da sua esposa Sara, ela será mãe, e dela sairão reis. E nós estamos aqui falando de Ezequias, que vem desta promessa. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite com isso? Que o nosso Deus promete, e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Amém? Deus, Ele é fiel. Então nós precisamos sair daqui dessa noite com um pensamento. Um pensamento. Eu preciso de confiar em Deus. Porque se eu confiar no Senhor, Deus vai acrescentar aquilo que eu estou precisando. Deus vai acrescentar prosperidade, saúde, livramento, bênção na sua casa, para a sua família, salvação. Deus vai acrescentar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Fica de pé do seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus.